Em 31 de março de 78, com 2 peças, lembro, a casa estava cheia e pairava no ar um clima de um certo medo da repressão, né? Em função da ousadia. Nada aconteceu naqueles dias, mas logo, logo nós tivemos a presença da repressão fechando o teatro. Muitas cenas, tinha uma banda de música, era a visita do presidenciável ou os morcegos estão comendo os abacates maduros, era 20 anos da ditadura. E eram muitas cenas, era um punk emparedando um general, com Sex Pistols tocando, e o Velha Velha e o cinema. Dentro daquele espaço não tinha muita marca, era mais uma performance ou um happening do que uma peça de teatro. Eu me lembro de toda essa coisa, né, da medicina, de puxar os pedaços de carne, assim, tinha aquela pessoa enfaixada, assim, nem puxava aqueles pedaços de carne. A gente também ia apoiar a greve, a gente fez várias atuações nesse sentido de apoiar as lutas dos trabalhadores. Os artistas têm que ir para a rua, têm que ir com faixas pelo fim da censura, liberdade de expressão, né? Eu geralmente ficava com a parte da música e dos tambores. Eu trazia uma experiência grande do lado tá na rua do Rio de Janeiro, com o tambor, com a caixa de guerra. Né? Bicicleta e o ensaio selvagem, para mim, foram coisas que marcaram a minha vida. A gente vinha de uma ditadura, eu quando era menina, com 6 ou 7 anos, eu via falar do fulano no pau de arara, sabe? Eu era uma menina e estava ouvindo falar sobre tortura no almoço, durante o almoço, entende? Uma menina. Então tu fica com aquilo na tua cabeça, tu cresce com aquilo, né? Vai crescendo, sabendo que o fulano está ali, estava preso em tal lugar, ele foi torturado, os caras falam na tua frente, achando que tu não te dá conta, claro, tu te dá conta, tu pensa. E aí quando tem 15, 16 anos, aquele movimento todo, o caminho natural era o É Nós. Foi em 78 que uma tribo diferente apareceu, fruto da paixão de atuadores pelo teatro libertário. Enfrentaram a censura, era plena ditadura. Guerrilheiros da arte no bairro Floresta, Flores, Anota, Baião, todos mais da montagem, da divina proporção. Flores, Anota, Baião, todos mais da montagem, da divina proporção. No começo, eu tenho a impressão que tinha mais atores, gente que tinha alguma formação, né, que estudava teatro, que fazia teatro, no começo ali, né, enquanto que depois começou a entrar mais gente de fora. E até porque eu acho assim que muitos dos atores meio que renegaram o É Nós, porque atores e atrizes, né, meio que renegaram o É Nós, porque era uma coisa meio maldita, né, tinha um estigma em ser do É Nós, né, que no início tinha mais gente que era que tinha uma história de teatro, não tinha, né, como a Silvia, o Rafael, Celso, Silvia, né? Isso. Eu não sei, porque eu já entrei quando já era essa gente, assim, os meninos perdidos. Porque daí a gente chamou um coro. Quando foi para fazer a Bicicleta do Condenado, a gente botou um anúncio no jornal. Ah, daí que saiu aquela gente. Para fazer a gente fez uma oficina. Todas aquelas pessoas do coro, o Rogério, o Beto, toda aquela Arali, eu acho, o João Carlos. Veio do jornal. Tudo apareceu pelo jornal. Inclusive. Castanha, claro. O Paulo botou o anúncio no jornal, alguém botou o anúncio no jornal. Não sabia. E foi aquela criançada toda, né? E é tudo umas crianças, né? A maioria. Em 80 eu entrei na faculdade de História, lá no campus da URGS. E a minha preocupação era refletir um pouco sobre, sei lá, menina mesmo, com 17 anos, sobre o que estava acontecendo. A minha geração pegou a ditadura militar, estava pegando o início de abertura. Tinha uma proximidade com essa coisa da história, de pensar o momento do país, o momento do mundo e tal.
Aí eu entrei em 80 com 17 anos e conheci o Jucemar, que também fazia história. O Jucemar Weiss tinha sido ator do É Nóis, era o cara que eu tinha visto no Ensaio Selvagem e que pôs a coroa de rei em cima da minha cabeça. Aquele cara era meu colega, ou pelo menos contemporâneo a mim, no mesmo campus de universidade. E aí estava ali o Jucemar. E aí a Lia, que também fez parte do É Nóis, que foi uma das fundadoras da Terreira em 84. Então era uma galerinha assim que era próxima do É Nóis. E era um pessoal que eu fui me aproximando, né? Menina, a Lia entrou no mesmo ano que eu, era minha colega, foi através da Lia que eu me aproximei. Quando eu comecei junto com o grupo, nós sentimos claramente a presença na nossa sociedade de uma ditadura que, embora se esfacelasse, se reconstruía pelas novas formas que começavam a surgir naquele momento. Isto é, eram os prenúncios da abertura em 77. Era o espaço da distensão, como falava Geisel, não é? Mas já era governo do Figueiredo. Nós queríamos, nós desejávamos, não é? Era a construção de um espaço cênico no qual realidade e teatro pudessem se encontrar no exato momento em que o teatro, exercendo a sua função primordial, que é da crítica, pudesse revisar essa vida por um olhar reflexivo. O teatro, na época, ele era todo subvencionado. Era um teatro de peças, como nós diríamos, de peças convencionais. Isso não significa ausência de qualidade dentro de um determinado estilo, mas era um teatro que se conformava com a situação na qual se vivia naquela época. E nós, jovens, não é? Olhando mais o futuro do que as dificuldades do presente, começamos um projeto de teatro, de trabalho com o teatro, sem nenhum tipo de vaidade artística, mas muito mais preocupado em concretizar uma proposta, em criar um novo protocolo teatral, a partir do qual nós pudéssemos revigorar essa manifestação. Hoje em dia as pessoas elas não têm ideia de como é, porque é uma coisa de sensação mesmo, né? É como tu ser condicionado, né? É muito diferente a realidade hoje da realidade daquela época. O medo, né? O medo era uma coisa assim, onipresente, né? Era uma coisa sólida, uma coisa que, né? Então, a gente fala hoje, as pessoas pensam, né? Mas não, tinha uma coisa, tinha risco, né? Não era uma coisa assim, vou fazer uma coisa que eu quero, se a pessoa gostar, gostou, não gostar, azar. Não, tinha risco. Então, isso eu acho que era o plus da coisa, aquela, né? Aquele frenesi, aquela coisa que deixava a gente eletrizado, assim, louco para fazer, né? E esse medo estava nas peças, né? Sim. Eu me lembro quando a gente foi ver quando eu fui ver a Divina Proporção, né? E a Felicidade não Esperneia, que era escuro, né? Era escuro dentro do teatro. E daí a primeira coisa que sai daquela escuridão é aquela voz, que não sei se era tua, de quem era, dizendo: este espetáculo não é patrocinado pela Funarte, não sei o quê, e aí pela CIA, pelo DOPS, por não sei o quê, por todos os órgãos do governo que patrocinavam o teatro convencional, que não iriam patrocinar o É Nóis, e também outras coisas, eu não me lembro, mas era uma coisa assim, né? E era tudo assim, naquele escuro. E daí quando abria a cena, era a coisa mais lúgubre do mundo, né? A primeira cena. De alguma maneira, bem alegórica, falava daquela crueldade que estava se vivendo naquele momento, né? E as pessoas que estavam participando do grupo, né? Tudo que foi conturbado aquele ano. Quer dizer, tu tem a ousadia de abrir um espaço próprio. Aí vem a polícia, fecha. Isso mesmo. Depois de toda a polêmica, o escândalo, sim, adoravam, detestavam a peça. Foi aquele mês de abril
de 78 foi uma discussão sobre a peça. Todo mundo falava sobre a peça, né? Para bem ou para mal. Né? Sim, hoje lendo as críticas do Cláudio Eno, até me surpreendo, que eram boas, né? Sim, ele era o cara que tinha a visão mais a visão que tinha clareza do que estava acontecendo. Quando ele falava de propósitos devastadores, que há 20 anos Porto Alegre não via um trabalho como esse, né? Ele tinha uma visão e foi o crítico que acompanhou o trabalho do Oinóis durante toda a sua trajetória. Ele contestava coisas, mas levantava questões, né? Na Bicicleta do Condenado, ele no final fazia a proposta, né, de, se fosse pessoas, uma plateia especial assistir, que quisesse levar até as últimas consequências, para a gente ver o que é o teatro da crueldade. Né? Ia ser um pavor. E isso vocês falaram do inóspito, tanto dos meninos perdidos, que a gente acabou criando um coro que era isso, né? Que era essas crianças, né, num mundo de opressão. E no teatro era uma forma de resistência também contra essa situação de opressão e tal, né? E aí eu comecei a ver as peças do Oinóis. Para mim era um enfrentamento comigo mesma que foi fundamental para toda a minha vida, né? Aquela coisa, eu quero isso, eu gosto disso. A Bicicleta do Condenado era incrível, aquela areia, né? Aquela coisa que a gente empurrava, aquela carroça, que, meu Deus do céu, não saía do lugar aquele troço. E tinha coisas muito tristes, né? A gente ficava ali assistindo aquela cena se desenrolando, e era uma coisa trágica e triste, bonito, né? Era uma história muito triste aquela. Essa coisa bonita do adolescente, ou romântico até. Tinha um momento romântico, né? Do jovem, do adolescente, e ao mesmo tempo que tinha toda aquela crueldade, né? E era, olhando para trás, eu acho que naquela época a gente via isso de maneira diferente, a gente via isso de dentro, né? Mas olhando para trás era o mundo que a gente vivia, né? Um mundo em que a gente, eu aos 18 anos, tinha toda a esperança do mundo, né? Queria tudo, queria mudar o mundo. Apesar de ainda sentirmos na nuca o bafo da ditadura, era um momento, sim, de esperança. Era um momento de construção de futuros que se vivia, aberto às experiências. Tanto é que nós reunimos pessoas, conseguimos um prédio, tocamos adiante o projeto. E tudo era pensado para a criação de um teatro de interferência política, isto é, um teatro que ousasse criar um vínculo direto com os problemas que nos cercassem. O nosso grupo não era apenas um grupo de ação, era também um grupo de leitura. A gente lia as leituras da época que nos influenciavam, o Living Theater, o Teatro da Crueldade de Antonin Artaud, também líamos Peter Brook, líamos Brecht, não é? Na tentativa de construir algum tipo de teatro, de teação que nos possibilitasse interferir como grupo em uma sociedade que começava a se articular nesse período de transição. Tem coisas que eu fui pensar sobre muito tempo depois. Né? Na época eu fazia, achava tudo legal, tinha uma atmosfera legal, tinha aqueles camarim. E ao mesmo tempo era um momento de muita discussão sobre o que estava acontecendo no país naquele momento. E mesmo esses jovens completamente alienados estavam escutando. Claro, eu gostava particularmente dessas conversas que a gente tinha depois, porque já estava enfiada na política também, né? Já tinha que ler trechos da carta ao generalíssimo, do Arrabal, e a própria, eu lembro das manifestações públicas, né, que várias dessas pessoas saíram para a rua nas passeatas, né? Então
Então tudo isso era uma forma de politizar, né, os jovens, né? Na época, a minha família assinava o Correio do Povo, o Antônio Rolf escrevia aqueles críticas, meio que falando mal do Inóis, que eles tinham boas intenções, mas eles eram muito porra loucas, eles faziam uma baderna ali no teatro, não respeitavam o público. Ele falando do já era, ele disse que era para ser um jardim com uma fonte, no fim os atores rolavam no meio do lodo, e que isso não era teatro, enfim. Aí me chamou a atenção a crítica dele ao Rejaera, quando entrou em cartaz o Ensaio Selvagem, eu quis ver. Maravilhosa aquela peça, né? Eu adorava o Ensaio Selvagem. Que era o momento que a gente ia com o público. Como era bom aquilo. As duas peças que eu participei, a Bicicleta e o Ensaio Selvagem, para mim, foram coisas que marcaram a minha vida. E que o ensaio tinha aquele cenário maravilhoso. Uma rede que vinha do teto até o chão, e os atores improvisavam livremente. O Jusemar e mais outras pessoas chegavam perto de nós e tinha um corpo da Malu estendido no chão. E eles paravam toda a peça, parava o esquema de texto, né, de ficar falando o texto da cena, né, dita teatral, e entrava para o espaço da relação. Eu, tu, né, relação eu com o outro. Então eles aproximavam o público, tocavam, jamais tinham visto isso na minha vida, e faziam a gente tocar o corpo da Malu, sentir o corpo dela, perceber ela, perceber o outro. Quebrou tudo. O que eu gostava do Ensaio Selvagem era quando as pessoas entravam. Em Curitiba, mesmo em Curitiba, toda noite em Curitiba. Curitiba é a cidade mais conservadora, mais careta do mundo naquela época. Toda noite em Curitiba, quando tinha teatro, o público entrava. No final, né, quando os caras vinham e começavam a me matar ali, né, o público entrava e me salvava. Isso para mim era uma libertação e vinha a partir do corpo, de sentir o corpo do outro, de tocar o corpo do outro. E eles começavam a cantar aquela música que o Zé Celso, a Oficina, cantava na época do exílio deles. Gente, eu tinha esquecido disso. Eu passo minha vida cantando isso. Que loucura, eu tinha esquecido. Que a gente usou no Ensaio Selvagem. Isso, eu passo minha vida cantando isso. Eu cantava isso com a minha filha dormir. Gente, que legal. Né, que a ideia do trocar o U pelo O, porque o O é como um orgasmo, né, é uma coisa que abre. Eu achava legal isso, como se a gente pudesse reaprender a viver, a sentir o corpo do outro, a perceber o outro, reaprender a caminhar, reaprender a se relacionar, reaprender a olhar, e sentir a proximidade dele, sentir um contato humano sincero dele, sabe, direto. Sem dominação, sem frescura, sem representação, sem pose, né? Humano verdadeiro, livre. Isso me tocou. Isso é demonstração que não tem como arrasar as experiências coletivas que se enraizam no tempo e que marcam as pessoas que o fazem. Nós tínhamos uma interferência na cidade, nós agíamos em meio aos movimentos sociais, porque desse espaço, era através desses espaços de contestação que brotava as energias que iam vivificar os nossos projetos. É sempre da curva, daqueles que estão em posição de não utilizar a fala, que, quando falam e se manifestam, aparece a criação do novo, do inusitado. A gente foi organizando manifestações. Depois, 6 de agosto, era aniversário da bomba atômica, né, quando caiu em Nagasaki, Hiroshima. A gente trouxe o Avellini, João Carlos Avellini, que era um cara professor da física, preocupado com a questão da energia nuclear. Então, a gente tinha um movimentinho ali. E acho que em 82, 83, a gente botou, na época, 5.000 pessoas na rua, que para Porto Alegre, naquela época, era um monte de gente. Muita movimento tradicional de esquerda não botava o que a gente botava na rua, com aquele movimento espontâneo, entende? Super assim, meio caótico, mas com uma redezinha que ia se articulando. Eles tinham perdido a sede deles, eles não tinham mais dinheiro, porque eles chegaram a parar na delegacia,
A polícia foi lá, depois veio... Queriam o alvará do Corpo de Bombeiros, eles não tinham tal alvará, queriam fechar o Teatro do Ainós, fecharam. Fechando o teatro. Nós diversificamos, fizemos outro tipo de manifestações para manter o grupo unido e o trabalho andando, no caso, né? Nós não tínhamos, que é de grande importância, eu considero, na época e hoje, nenhum tipo de subvenção oficial. Nós éramos totalmente desvinculados de todo e qualquer subsídio estatal, patrocinador particular. Nós vivíamos da bilheteria. Isto é, quase vivíamos. Em 82, o Paulo estava sem espaço e sem grupo. Como era muito vinculado ao pessoal da universidade, que ele mesmo veio da universidade, e boa parte das pessoas... Hoje não é mais assim, acho legal que seja mais amplo em nós, mas naquela época era assim que o movimento estudantil era forte. Ele começou a se articular com as pessoas do meio, conseguiu um espaço no Centro da Engenharia, Centro de Estudantes da Engenharia, que é um prédio antigo, né, que até hoje tem na João Pessoa ali, com um salão enorme. E começou a dar uma oficina de teatro. Ele e o Índio, que era o João, que era um cara que tinha feito a Nanque na época. E só começou a rearticular tudo de novo. E aí foi montando um grupinho. Eu, a Lia, o Índio, o Guego, o Osório. E aí, com essas 6, 7 pessoas, a gente fazia oficina todas as noites, trabalhava muito com improvisação, aqueles aquecimentos meio performáticos caóticos. Todo dia uma pessoa propunha, o Índio propunha os exercícios mais técnicos de oficina de montagem, alguma coisa a ver com o exercício do boal. Outras vezes a gente trabalhava um pouco o corpo, ou lia textos de Artaud antes do Teatro Seu Duplo ser traduzido para o português. O pessoal conseguia a versão em espanhol do texto do Artaud, a gente lia, estudava, conversava, ia daquela maneira assim, um pouco às cegas, tentando se entender. E sempre se acabava com uma improvisação. E a gente foi se aproximando, foi se unindo, conversava, saía, ia, né, ficando amigos. Aí essas oficinas foram em 82 e 83 a gente tinha pensado em fazer o tal Centro Libertário, que eu pensava, vai ser só uma salinha e tal. E aí em 84 eles acharam o tal galpão enorme, que na minha cabeça eu digo, ai meu Deus, mas isso vai ser uma responsa para anos. Isso não vai ser mais, o foco não vai ser mais o Centro Libertário, né? Vai ser o teatro. E eu pensei, puta, mas o Paulo tá certo, o Paulo mesmo. Porque então era uma coisa de igual para igual, o Centro Libertário Anarquista. Eu digo, agora ele vai ter que coordenar mesmo. Ele que propôs isso aí, nós vamos embarcar na dele. Vamos seguir a viagem dele, ele tem razão, ele tem coragem, vamos entrar nessa. Não é a brincadeira, não é que fosse brincadeira, mas a coisa mais light da gente fazer nosso centro de discussão política e tal. O cara está propondo um teatro, ele é mais experiente, vamos embarcar na dele, então. O que é terreira? Terreira é o lugar mágico que a tribo de atuadores Oinóis Equitravês realiza, celebra os seus rituais. O que é a tribo de atuadores Oinóis Equitravês? Por que tribo? Tribo porque a gente tenta fazer, aqui na terreira, colocar a nossa relação buscando a ideia de comunidade, a ideia de camaradagem, uma relação nova, que seja mais verdadeira para o indivíduo que está vivendo ela. E a gente está lembrando os índios. Toda essa chamada cultura primitiva que foi esmagada pela sociedade branca. Eles mandaram derrubar todo o segundo andar do teatro, porque então eram 2 pisos, né? Como se aqui tivesse um segundo andar. E ficou um teto enorme, sei lá, a gente foi organizando, depois se organizou para vender pão de queijo e livro, porque no início nós não tínhamos como pagar o aluguel. Então tinha que fazer 2 turnos de trabalho, depois do ensaio de noite sair para vender livro nos bares, de tarde sair para vender pão de queijo. O aluguel era muito barato na época. Quando a coisa estava mais estruturada, depois de 84, 85 começou a surgir a Arlete, que é uma das primeiras pessoas do nós já estava com a visita do presidencial em cartaz, que era eu, a Lia, o Paulo, o João, o Índio, que ainda era daquela turma do Seu E, depois entrou a Lu, que também era da turma do Seu E, que era ainda da turma antiga do Nós,
mais uma outra moça, tinha uma banda ao vivo, mas depois eu falo sobre a visita. Teve ensaio para censura, e assim, foi uma coisa interminável o ensaio para censura, porque tinha muita coisa, eu tenho esse roteiro ainda guardado em casa. Tinha recursos de boneco, uma peça muito, muito maluca, e tinha cinema também. Tinha um filmezinho, né? Tinha um vídeo Super 8, que daí eu participei também como atriz, foi a primeira vez que eu fiz uma atuação. Que eu fui filmada lá até, fazendo um povo primitivo, né, uma indígena. Eram muitas cenas, então a gente saía de cena, ia lá. Só que aí, quando eu comecei a fazer a velha, eu não saía de cena, eu ficava em cena o tempo todo. Aí o próximo trabalho foi As Domésticas, que era o Renan, que fazia, junto com o Paulo e com o Horácio. O Renan era um amigo meu que apareceu lá na terreira, porque aí começaram as oficinas, porque não tinha oficina. E aí as pessoas foram chegando e tinha muita gente envolvida na visita do presidenciável. Cada vez eu conhecia gente nova, assim, disse, não, isso aqui é a música, a banda Açúcar Branco, a Lu, que era vocalista. A Isabela também já estava nesse grupo que estava... Ela estava pintando painéis que iam servir de cenário para a visita do presidenciável. Sempre foi se organizando com as pessoas que estavam no momento fazendo. Então, às vezes o grupo era maior, às vezes o grupo era menor, né? Dependia do envolvimento que cada um também, né? Como que cada um se colocava. Mas a partir do fim de partida a gente foi se estruturando mais enquanto grupo. Depois a gente começou a fazer teatro de rua, né? Então, dentro da questão do teatro de rua, tinha os atos públicos, né? As performances em situações pontuais, como o dia da explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Que a gente fez por vários anos consecutivos e implicava em aquela coisa de deixar as marcas no asfalto das pessoas que desapareceram na explosão da bomba, e a gente fazia umas coisas assim, as pessoas iam vestidas de saco de lixo, umas coisas que até o nós já tinha feito antes, mais ou menos nessa linguagem, mas a gente ali na terreira da tribo não tinha feito ainda, né? Era 1980, a redemocratização estava recém a coisa abrindo, né? Em 85, 84 o movimento das diretas já, 85 ali morre o Tancredo, 88 Constituição do Brasil, 90 infelizmente o Collor é o primeiro presidente. Então tinha um movimento no final dos anos 70 e início dos anos 80 que era livre, tu ia meio de roldão naquele turbilhão. E ali tu começava isso que o Eugênio falou muito bem, de repensar a relação entre as pessoas, de procurar um outro tipo de relação mais livre, mais sincera, mais autêntica e engajada com politicamente, né, com a situação que tu estava vivendo. Tinha um pessoal que tinha uma preocupação com o meio ambiente, mudar a qualidade de vida das pessoas, que passava por aquela preocupação com o micro, a liberação da maconha, o feminismo, a liberação do corpo. As primeiras coisas que eu fiz junto com o Enóis eram manifestações de rua. Manifesto que era contra o uso da energia nuclear. Me lembro da Beatriz Brito abrindo uma faixa que condenava o uso da energia nuclear, das usinas atômicas, né? Depois, mais tarde, a Terreira fez uma crítica com relação a Angra 1. Até fizemos uma adaptação a uma música de carnaval, que nós criticávamos a construção de Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Aí começou o trabalho de rua, tinha as manifestações, Dia Mundial do Meio Ambiente, Hiroshima e Nagasaki, então eram momentos que se ia para a rua, e aí disso evoluiu então para a primeira peça que foi o Teon, a história do massacre dos índios, né, pelos brancos, pela civilização branca. O Enóis já tem esse viés, né, de se colocar do lado das populações frágeis, né, em defesa da questão indígena, né? O Teon tinha essa questão assim, do extermínio dos índios. Partiu de um texto que tinha sido montado nos Estados Unidos e que o Paulo que tinha conhecimento e trouxe, a gente transformou esse texto, né? E aí sempre coletivamente, assim, o Paulo até trazia a ideia, mas
De resto, como é que ia se fazer, era fazendo. Era, vamos trabalhar com máscaras. A Isabela trabalhava com máscaras, então a gente fez oficina de máscara, oficina para usar a máscara. Teon, então, que foi a primeira peça. Eu fiz, né, uma primeira sequência de máscaras, de uma maneira muito precária, muito improvisada. A gente estreou, fez algumas performances, e daí logo depois a gente decidiu então que tinha que fazer uma coisa mais bem feita, né? E daí foi super legal para mim, foi uma coisa muito importante, assim, foi muito desafiador e gratificante, porque eu criei umas máscaras assim a partir de referências que eu tinha, assim, sem ter ido pesquisar de uma maneira objetiva, mas em cima da minha memória, assim, vaga, assim. Daí eu fiz várias máscaras de papelão e pano colado em cima e pintado, com penas, com arames, Então isso foi muito legal, né? Porque ficaram umas máscaras grandes, né? Que eu acho que a Terreira ainda não tinha usado esse recurso de máscaras grandes, né? Daí ficou super bonito, assim, a gente fez aquelas roupas, os figurinos de pano de aninhagem, saco de aninhagem. Pra mim foi super interessante, porque foi muito intuitivo, né? Eu não tinha nem pesquisa, assim, como depois eu acho que as pessoas na Terreira começaram a ficar mais assim, especializadas, digamos, e começaram a usar outras referências. Eu usava a minha intuição, assim, basicamente. Eu e muitos, eu acho que era um momento do grupo que era assim. A partir daí, de 86, 87, eu começo a me envolver com esse espetáculo de exceção regra. A gente viajou para o interior e eu começo a me envolver com a Terreira, assim, nesse momento. Acredito que foi uma das primeiras peças de teatro de rua da Terreira da Tribo, do Oi Nós, né? Na rua, assim. Eu trabalhei inicialmente como figurinista e como cantora, né? E como corista, assim, né? Eu fazia cenas do coro Que era tu, Caio... Eu, Caio Zezão. A Jaqueline Rosa participava, Caio Gomes. Lá pelos tantos ficou eu, o Caio, a Jaque e o Zezão. Acho que foi o grupo que ficou mais firme. Daí nessa vez eu fiz os figurinos, assim, quer dizer, eu concebi os figurinos, algumas coisas. Fiz as máscaras também. Tinha algumas cenas que nós cantávamos, eu e a Jaque, tinha uma cena que era eu e a Jaque. E também, daí depois eu saí da banda, né, e fui pro coro. Daí tinha aquele trabalho corporal na rua, fazia o rio, se atirava no chão e tal, que era uma coisa legal de fazer também. Que aí foi o núcleo do Nós durante uns 8 anos. A Lete, o Kiki, o Serginho, o Renan por uma época, depois entrou o Adriano, a Miriam, o Marcos Castilhos, a Sandra Possani, todo aquele núcleozão que durou uns 7, 8 anos, que foi quando o Nós conseguiu realmente reconhecimento dos primeiros prêmios, né? Que os primeiros prêmios do Nós foram a partir dos anos 80, com as domésticas, depois das domésticas, com o Fim de Partida, a Arlete e o Serginho já estavam. Foi o primeiro prêmio do Nós. Depois, Hostal, que a Arlete estava fazendo também mais prêmio. Aí começou a se consolidar o tal grupo antigo, né, que foi um montão de prêmio. Então, esse núcleo mesmo, assim, no clima mais quente, durou uns 8 anos. Eu mesmo, quando decidi abandonar o grupo, decidi abandonar porque eu estava num dilema entre viver um tipo de vida cada vez mais próximo da insegurança alimentar, não é? Ou organizar o mínimo possível a minha segurança alimentar e continuar o meu tipo de batalha intelectual em outros meios, de outras formas. Não é gratuito que eu me tornei professor de história, não é? Levando um tipo de crítica e de reflexão que lembra, naquele sentido que não é mesmo, lembra, naquele sentido que o tempo não é mesmo, lembra, porque história não é a mesma coisa que teatro, as reflexões que fazíamos. Entende? Há uma unidade, de certa forma, no trabalho que eu tenho exercido na minha vida. Eu sou um homem de 63 anos, né? Sou professor universitário há 34, não é?
Trabalhei com o grupo e fora do grupo ao redor de 5 a 7 anos em teatro e de alguma forma, esse tipo de trabalho intelectual amalgamou a minha compreensão de mim mesmo e do meu lugar no mundo. O Oi Nós, para mim, era muito mais do que, foi muito mais do que teatro e foi muito mais do que política. Foi uma coisa que, como a Bebê disse, mudou a minha vida. Porque até ali, eu era assim, uma estudante que me achava super avançada, porque era de esquerda. E aquilo ali, assim, mudou tudo, né? De repente, assim, era outra música que a gente começou a ouvir, né? Eram outras ideias que a gente começou... Sim, toda a nossa ousadia ficou careta imediatamente, né? Parecia uma coisa, pelo amor de Deus, eu estou muito atrasada aqui, tem que correr, né? Exatamente. Foi revoltante tu virar uma careta, assim, de repente tu acha que tu é a pessoa mais progressista do mundo, e de repente tu vira uma careta, assim. Mas foi, né? Foi um desafio, foi uma coisa que, pô, né? Então... Tem outras coisas na vida. Outras coisas que no teu dia a dia tu não vê. E no teatro é isso, né? Tu participar de todo o processo de construção e acreditar mesmo que o teatro possa transformar, né? Possa transformar. É muito difícil, é uma coisa meio que absurda, né? Mas eu acredito que a cultura possa mudar esse mundo que a gente vive. Aprendi muita coisa com a Terreira da Tribo, né? Com o teatro de modo geral e com a Terreira. Porque às vezes eu uso até dizer assim que o objetivo do teatro não é só o teatro, na verdade. O objetivo do teatro é o ser humano. Aliás, o objetivo de todas as atividades é o ser humano, né? Hoje em dia eu estou preocupado com a minha formação como ser humano. Né? Se alguma coisa certo, tu não vai ser mais cantor, tu não vai ser ator. Tem uma coisa além, tu vai ser um ser humano, tu vai usar o teatro, a música. Mas a coisa fundamental de toda atividade de ser humano é o ser humano. Isso, o meu confronto, o meu envolvimento com a Terreira da Tribo, com Paulo Flores, eu peço licença para falar de outras divindades, do Amir Haddad, né, que são divindades, me ajudaram na minha construção como indivíduo, né, como ser humano, assim, né. Então, é claro que eu tenho habilidades relacionadas com a música e tal, não estou subestimando isso, né? Mas a coisa fundamental do teatro e da arte, de modo geral, é a formação do ser humano. É característica mesmo de processos de democratização a preocupação com o aprendizado, a preocupação com a troca, a destruição de lugares de saberes fixos e a horizontalização dos saberes. Este é o trabalho do Oi Nós, não é? Ser a cunha, ser a curva, ser o cotovelo, não é? Ser o outro que não deixa de falar, por mais terríveis que sejam os tempos que vivemos. As músicas que a gente cantava, que era alegria, né? Alegria, vou cantar a batucada, as morenas vão sambar. Era legal isso, muito legal essa peça. Saía todo mundo Caio, né? Eu acho que não era o Caio. Era o Caio. Com o tambor, né? Pô, era uma coisa... Era muito bom aquilo, né? Eu adorava essa peça, adorava. E essa eu não fiz nada, eu ficava lá de bobeira. Acontece nesse teu flash. Não trabalhei nessa peça, não? Não, mas tu estava por ali. Sim, era do grupo, ficava por ali. Muito legal. Em 78, que uma tribo diferente apareceu, fruto da paixão de atuadores pelo teatro libertário. Enfrentaram a censura, era
guerrilheiros da arte no bairro Floresta. Flores, a nota, baião, todos mais da montagem, da divina proporção. Flores, a nota, baião, todos mais da montagem, da divina proporção.